Fala, João. Bom, essa informação é do portal R7, o advogado criminalista Fernando Costa Oliveira Magalhães, que já defendeu Adélio Bispo, autor da facada contra Bolsonaro, e o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, condenado pela morte de Elisa Samúdio, é dono do avião onde a Polícia Federal apreendeu mais de R$500 mil em Belo Horizonte. A informação foi confirmada por fontes ligadas à investigação na sexta-feira. Procurado pela Record Minas, Magalhães negou que tenha relação com o montante e disse que não estava na aeronave. O advogado afirmou que o dinheiro pertence a um homem que o piloto deu carona no bimotor. Ainda segundo o criminalista, o responsável pelos valores afirmou que as cédulas seriam provenientes da negociação de uma casa. Ao todo, foram apreendidos R$583 mil. Em comunicado divulgado na última sexta-feira, a Polícia Federal informou que o valor estava com 2 passageiros de uma das aeronaves inspecionadas durante a operação no aeródromo Carlos Drummond de Andrade, conhecido como Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O avião havia chegado de São Paulo. A dupla foi levada para prestar esclarecimentos e o dinheiro apreendido por estar sem comprovação da origem. De acordo com o advogado Fernando Costa Oliveira Magalhães, o dinheiro estava na bagagem pessoal do passageiro convidado pelo piloto. A operação que chegou ao dinheiro tinha como foco fazer vistoria nos hangares do aeroporto. Durante a ação, empresas que atuam no local foram notificadas por irregularidades. Pitoli. Walter, Olavo, começa contigo, Walter, essa rodada. É uma notícia. Alguém que transportava em sua aeronave, tentando já encontrar respostas, né, a partir da investigação e dos R$583 mil encontrados dentro do avião, tentando encontrar uma saída, né? Tentando encontrar uma justificativa. Agora, Walter, eu não posso me esquecer. Este cidadão, este advogado, renomado advogado, criminalista, né, proprietário de uma aeronave, de um avião, enfim, este cidadão defendeu Adélio Bispo. Adélio Bispo, um mineiro, morador de Uberaba, que foi até São José, na Grande Florianópolis, para tentar ali atentar contra a vida de Carlos Bolsonaro, e por uma mera e maravilhosa coincidência do destino não conseguiu encontrá-lo naquele estande de tiros. E aí no dia 6 de setembro de 2018 foi para cumprir, né, com a missão de tirar a vida de quem poderia sacudir o sistema. Walter, nós estamos falando de um advogado que mostra ser muito bem sucedido, que foi defender um cidadão qualquer, um pobre coitado de Uberaba, esquizofrênico, e que atentou contra a vida daquele candidato à presidência da República. De fato, essa explicação até hoje não chegou. Como este advogado decidiu defender Adélio Bispo, hein, Walter? E como é que o Walter Delgatti, vocês lembram quem era o hacker, né? Conseguiu os telefones para que depois ele hackeasse das figuras mais importantes da República? Eu me lembro sempre de Shakespeare, Pitoli, nesse negócio: há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a tua vã filosofia, Horácio. R$500 mil dentro do avião. Agora explodiram esse cara, né? O advogado, meu colega aí. Porque eu não caio nesse conto de que foi feita uma operação para fiscalizar aviões e aí chegaram exatamente na hora, no momento que estava o avião lá com R$500 mil para se criar esse fato. Para mim, estavam de olho nele e estavam a fim de pegar o cara. Por quê? É a mesma pergunta que tu fez antes, mas por que a Folha agora? Por que o ataque ao ministro Alexandre de Moraes? Tem coisas muito estranhas acontecendo nesse momento. Eu realmente confesso que não tenho a capacidade de compreender tudo isso que está por trás, mas existe algo por trás de tudo isso. Existe algo por trás da decisão das emendas PIX, existe algo por trás de colocar em pé de guerra um Congresso até então dobrado, genuflexo, frente a um STF. Tem alguma coisa por trás de tudo isso. Sabe, Walter, Olavo, quando a gente ouve agora o nome desse advogado ligado a Adélio Bispo, isso me faz crer que a nossa iniciativa aqui de ouvir aqueles que têm algo para contar e já contaram, inclusive, na semana passada para a Polícia Federal,
O hacker Patrick Brito, que deu entrevista para a Auriverde, prestou um depoimento de 7 horas para a Polícia Federal, mostrando, inclusive, né, que foi contratado para hackear Adélio Bispo em maio de 2018. O ataque em Juiz de Fora se deu em setembro. Quando a gente começou a tratar desse assunto aqui, começaram a pipocar, e esse final de semana recebi de alguns, né, alguns perfis, TikTok, no Instagram. Olha, tem uma entrevista aí do hacker na Auriverde falando sobre Adélio Bispo. Será que agora vão querer investigar? O assunto reacendeu. Reacendeu, não há como negar. Colocamos de novo esse assunto na mesa, Olavo. E neste momento acontece a apreensão desse dinheiro, como muito bem coloca o Walter. Diante desse cenário, com as dúvidas que vão chegando, a gente então recebe a informação que o advogado que atendeu Adélio Bispo teve dentro da sua aeronave, né, ali apreendidos R$583 mil, tentando já encontrar desculpas para isso e justificativa para tanto. Então percebe, entendo eu a partir desta informação que o hacker Patrick Brito, o jornalista Fabiano Golgo estão dando as pistas corretas para chegarmos onde precisamos chegar, Olavo. O assunto ele renasce, né? Pitoli, sobre o Adélio Bispo, você esteve no prédio do Senado, correto? Sim. Como foi a sua identificação para entrar no prédio do Senado? Eu cheguei, eu avisei que atrasaria por conta do voo, então eu cheguei no Juscelino Kubitschek no aeroporto, era por volta de 8h35 da manhã, até desembarcar táxi e me deslocar até a entrada da Biblioteca do Senado, 20 minutos aproximadamente. E aí entrei numa fila já amparado pela assessoria do gabinete do senador Girão. Tive que entrar numa fila, tinham 4 pessoas na minha frente. Entrar numa fila e com RG, foto, todo o telefone de contato, e-mail de contato, tudo preenchido para então poder passar por um raio-x, mochila, celular na cestinha, ali passando pelo raio-x, e um raio-x, aquele individual, aquele pessoal. Scanner. O scanner, bom, obrigado. Um scanner, Olavo. Foi assim. E como é que o sistema do Senado deve ser semelhante à Câmara dos Deputados? Como é que explica o registro, então, de Adélio no dia do ataque a Bolsonaro dentro do prédio da Câmara, que deve ter um sistema muito semelhante de RG, de raio-x, de registro? Por quê? Onde está a explicação para isso? Se você teve que apresentar toda essa documentação, todo esse contexto, toda essa prova, e Adélio? Por qual razão isso não foi investigado? Por qual razão isso não foi aprofundado? E em relação ao advogado que se prontificou a defender Adélio, nada foi explicado. Quem o contratou, Adélio, seria um Zé Ninguém em relação financeira para contratar um advogado desse calibre. Nada. Quem gerou o álibi dentro do prédio da Câmara também até agora ninguém decidiu falar. Perfeito. Registro A. O que faltou foi vontade de investigar. Pitoli, você me perdoa, o que nós vemos hoje com as denúncias do hacker é falta de vontade de investigar. Quem tem medo do quê?